Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito do reino de Deus. Em Lucas, capítulo 13, tem várias parábolas que estão se assemelhando, que dão uma explicação um pouquinho de como é o reino de Deus. A gente já viu duas dessas parábolas, mas a gente nunca passou o capítulo 13 inteiro. Só que a gente viu todas essas parábolas assim, separadamente, mas é interessante como, quando a gente vai analisando todas essas parábolas que se seguem, para a gente entender, porque o capítulo 12 e 13, na verdade, ele vai tudo junto, hein? Só que eu não vou retomar do capítulo 12. Mas lá também já tinha bastante parábolas que se referem, na verdade, a Deus, ao Filho de Deus, a Jesus, e como que a gente tem que ver Deus, entender, né? A pessoa, o Espírito de Deus é a pessoa de Cristo, é a gente. Isso é importante nas parábolas, que a gente possa entender realmente quem é quem. Quando fala do dono do vinhedo, aí falou para alguém, quem é esse dono do vinhedo? Quando é parábola, sempre é uma metáfora para ilustrar o reino de Deus, ou alguma coisa que é real no mundo espiritual, não no mundo prático. Ele pega o mundo real para demonstrar como funciona o mundo espiritual. Então, primeiramente, ele chama o arrependimento, né? Lucas 13, capítulo 13 inteiro. Na verdade, eu queria começar até na primeira parábola, mas vou começar no 1 mesmo. Porque é pouca coisa mais. Assim a gente passa o capítulo. Vamos ver se... Bota o 14. Então, vamos começar, hein? O capítulo 13 de Lucas, versículo 1. Aí eu tenho um subtítulo aqui que é chamado ao arrependimento. Por essa época, Jesus foi informado de que Pilatos havia assassinado algumas pessoas da Galileia, enquanto ofereciam sacrifícios. Naquela época, era dominado pelos romanos, né? Pôncio Pilatos era o governador de lá. Vocês pensem, aí ele explica assim para os discípulos, vocês pensem, ele está falando para os discípulos aqui, que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros da Galileia? Perguntou Jesus. Foi por isso que sofreram, então? Porque a gente pensa isso, às vezes tem até gente que fala, fulano, ciclano não estava muito com Deus, não falava, mas você vê, acabou sendo assassinado por um bandido, caiu na mão dos bandidos. Então, cadê a proteção do Senhor? Está doente, acaba morrendo de câncer, sei lá o quê. Então, aí ele fala, é muito bom esse exemplo que Jesus dá. Ele fala, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros da Galileia? Perguntou Jesus. Foi por isso que sofreram, então? De maneira alguma, não. Mas se não se arrependeram, vocês também morrerão. E quanto aos 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, eram mais pecadores que os demais de Jerusalém? Naquela época, lá tinha um tanque, né, que ele estava construindo, o Pilatos, ele estava construindo lá como se chama lá, o reservatório, né, de Siloé. Nesse reservatório ele construiu uma torre, onde era pressão, a água. Essa torre ela ruiu quando ele estava em construção. Ele matou 18 lá. Isso não está na palavra, é só relatado aqui. Mas foi isso que aconteceu. Aí ele fala, Jesus estava muito recente, tinha o acontecimento. Então, todo mundo estava meio que transtornado. E falamos, então, vocês acham que esses 18 também eram mais pecadores? Não. Eu vou estar a lhe dizer, a menos que se arrependam, todos vocês morrerão. O que quer dizer isso, todos vocês morrerão? No ano 70, Jerusalém foi destruído. É nesse sentido que ele está falando. É verdade que todos nós vamos morrer, ou todos aqueles que não se arrependem vão morrer, porque não vão ter a vida eterna, mas aqui tinha duplo sentido.
porque eles tinham morrido fisicamente, esses 18. Todos aqueles que morriam mesmo. Então ele quis falar, não é porque eles pecaram. Eles não são pior que os outros. Eles morreram fisicamente, mas todos vocês também vão morrer fisicamente. Porque no ano 70 foi o... Quem foi o... Sim, mas quem foi o governador, o imperador que destruiu? Eu esqueci agora. Não foi o Nero, foi o romano. Que destruiu o templo e toda Jerusalém. Então, matou quase todo mundo. Entendeu? Então, é nesse sentido, ele já estava prevendo. Vocês têm que se arrepender, porque vocês vão morrer fisicamente e espiritualmente, depois de morrer fisicamente. Entendeu? Será que o ventilador? Aí... Pode desligar, meu irmão. Tá? Não, tá bom. Não é o ventilador, não. Estou culpando o ventilador, não. Não me faz bem já. A menos que está atrapalhando vocês. Aí, continuando. Aí ele vem com a parábola da figueira, hein? E não produz frutos. Então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo. Quem é esse homem? É Deus. Porque a figueira, quem é a figueira? Geralmente, quando se refere à figueira, é Israel. Ou os judeus. Ou Israel. Então, um homem, Deus, tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela, sem sucesso. Quem foi procurar frutos nela? Jesus Cristo, hein? Ele enviou Deus. Deus era o proprietário do sítio. Né? E lá no seu vinhedo tinha uma figueira. E quem procurava lá, que trabalhava para ele, era Jesus. E ia lá procurar frutos na figueira, que quem? Israel. A figueira é Israel. Aí foi várias vezes procurar fruto nela, mas sem sucesso. E realmente, os judeus não acataram, Jesus. Por fim, disse ao jardineiro: esperei 3 anos. Qual foi o ministério de Jesus? Foi 3 anos e meio, hein? Esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corta a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. Aí o jardineiro respondeu: não, senhor, o jardineiro era Jesus, hein, que procurava. Senhor, deixe mais 1 ano. Na verdade, ele ficou mais 6 meses, né? Ele fala 3 anos, ficou 3 anos e meio. Eu cuidarei dela. Eu adubarei. E se der figo no próximo ano, ótimo. Se não, mando cortá-la. Aí o que ele fez? O final do ministério de Jesus, ele fez de tudo, Jesus. Os 6 últimos meses. Para tentar salvar Israel, antes de ser sacrificado. Né? Mas é ali que eles ficaram mais doidos ainda, os judeus. Então, ele não conseguiu adubar realmente o povo de Israel. Fazer mudar o coração deles. Se der filho no próximo ano, ótimo. Se não, manda cortá-la. Aí, o que aconteceu? Que ela não deu frutos, mandou cortar, e Israel foi cortado, como sendo nação, povo de Deus. Né? Eles simplesmente rejeitaram Jesus e Deus os abandonou de uma certa forma. Né? Eles abandonaram primeiro, mas os abandonou. Então, agora só o remanescente que vai ser salvo. Né? Mas vai ser salvo porque é o povo escolhido por Deus, não como povo, como remanescente. Certo? Aí continua com uma outra parábola do sábado, que a gente vai ter que entender também. Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Agora imagine, ele estava pregando ainda, isso depois de 3 anos, né, que ele falou. Isso aqui é uma sequência. Então, depois de 3 anos, ele estava podendo ainda pregar, ensinar, mas era uma das poucas que ele era aceito, porque nos outros lugares ele era apedrejado, os judeus não queriam saber dele, né? Como a gente viu agora, então eles rejeitaram ele. Nessa sinagoga ele ainda podia pregar. Agora vem, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Então a gente imagina o quê quando aparece essa mulher? Que ela não era de Deus, que ela estava não está escrito que ela está possuída, mas
por causa de um espírito impuro. Poderia ter sido uma maldição, como a gente tinha visto, que Jesus ele veio para abolir isso, até já no Antigo Testamento, mas quem não era convertido, obviamente era sob a lei da antiga lei. Poderia? Poderia. Por quê? Mesmo sendo ela respeitando Deus e tudo, ela poderia talvez por causa da lei ser assim, certo? Andava encurvada, havia 18 anos e não conseguia se endireitar. E lá Jesus está falando que é um espírito impuro que fazia isso. Ao vê-la, então é Jesus que viu, ela não pediu. Tem duas pessoas no Novo Testamento que não pediram cura para Jesus. Que é ela aqui, que Jesus que a chamou, quando ele viu o sofrimento dela, e tem, na cidade de Naim, ele também viu o choro de uma viúva, está no capítulo 7 aqui de Lucas. Ele viu o choro de uma viúva que tinha perdido o filho dela, ou a filha. O filho dela estava indo para enterrar, ele tocou no caixão, ele ressuscitou. Então, ela não pediu, são as duas únicas pessoas que foram curadas sem precisar pedir, sob a decisão, a autoridade de Cristo, né? Porque ele se comoveu, tanto com a viúva que estava chorando, esse filho que estava no caixão, e tanto com agora essa mulher que estava sofrendo por 18 anos, aprisionada na mão de Satanás, hein? Aí, então, ele a tocou. Nada. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse: mulher, você está curada da sua doença. Então ele a tocou e, no mesmo instante, ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. Aí está escrito aqui, e começou a louvar a Deus. Então, isso quer dizer o quê? Que ela conhecia Deus, ela não era uma pagã. Não é? Ela começou a louvar a Deus, então conhecia a Deus. Senão não ia louvar a Deus. Ia louvar, sei lá, que tipo de Deus, entendeu? Então, ela era de Deus, mas mesmo assim oprimida. O que a gente vê nessa parábola? Essa mulher ela pode muito bem representar a igreja. A igreja está doente. Ela estava já doente naquela época, hoje ela está mais ainda. A igreja hoje está dominada por quem? Não foi pelo Espírito Santo. Estou falando das igrejas assim. A igreja de Cristo não, mas ela é muito pequena. A igreja de Cristo, a igreja verdadeira é muito, muito pequena. Então, todas essas grandes coisas, eles querem o quê? Dinheiro, fama, vida boa. Isso aqui é tudo Satanás. Apesar de louvar a Deus, apesar de conhecer a Deus, apesar de fazer tudo no nome de Deus, mas eles são muito doentes. Eles estão na mão do capeta, aprisionados, né? Tem alguma coisa, parece um encosto, que não os permite enxergar realmente a humildade, o que Deus tem para eles. Então, essa igreja, a maioria, infelizmente, ou vai ser, dependendo do coração, vai ser salvo por um Cristo, como está escrito, ou, infelizmente, ele vai falar: eu não te conheço. Eu não te conheço. Mas a gente fez milagres. Mas eu não te conheço, não sei quem é você. Então, essa mulher encurvada é a igreja de hoje, debaixo da opressão de Satanás. Então, isso existe ainda hoje. E é verdade, porque quando a gente pensa assim, tem tanta gente que quer estar com Deus, mas que não consegue. E quando eu estou falando que a gente tem que fazer assim, tipo um combate espiritual, realmente quando a gente pode, tem que se opor, como Jesus fez aqui, tem que, com a autoridade do Espírito Santo que a gente tem, tentar libertar o caminho para essas pessoas poderem enxergar a glória de Deus. A gente não pode fazer nada, a gente não pode intervir para a pessoa ser manipulada por Deus, mas a gente pode intervir para dar uma trégua para ela escolher. Exatamente, como aconteceu com essa mulher. Aí, de repente, eles se sentem livres, aí eles podem escolher. Não, agora eu quero me arrepender. Porque senão eles não conseguem. É isso, mas isso, claro, que tem que fazer não é, agora eu quero orar para tal. Não sou eu que decido. Tem que realmente ser uma coisa que vem do Espírito Santo. Porque senão também não tem esse poder, né? Tudo é feito através... Nós não temos poder nenhum se não for através do Espírito Santo. O chefe da sinagoga, no 14, né?
O chefe da sinagoga, então, ficou indignado, porque Jesus já tinha curado no sábado, era um sábado. Há 6 dias na semana que ele falou para trabalhar entre aspas. Diz ele à multidão: venham nesses dias para serem curados e não no sábado. Só que isso aqui não é trabalho que ele fez. É trabalho? Não. É um milagre de cura. Isso aqui não pode ser classificado como trabalho. Né? A gente é o Espírito Santo que fez essa cura através de Jesus. Então, não foi um trabalho que ele, não foi uma obra dele. Então, a lei, o que ela fala é de não trabalhar. Então, isso aqui não é trabalho, isso aqui vem do Espírito Santo, você vai curar. Então, não é trabalho. Essa aqui é a pior coisa que acontece também nas igrejas. Colocam leis. Não estão na palavra. Em lugar nenhum está escrito na palavra, você não vai curar, você não vai orar de sábado, você não vai fazer o bem de sábado. Isso não está na lei. Esses aqui são eles que inventam, os fariseus, para se apegar, como se possuir, para se apoderar dos fiéis. Entendeu? Então, isso não é trabalho, não podia fazer. É terrível, isso acontece nas igrejas aqui. Vocês têm que jejuar, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer isso. Isso não tem nada a ver. O chefe da sinagoga ficou indignado. Há 6 dias na semana para trabalhar, disse ele à multidão: venham nesses dias para serem curados, e não no sábado. Tem nada a ver. Isso aqui é uma perversidade religiosa. O Senhor, porém, respondeu: hipócritas, claro, todos vocês trabalham no sábado. Acaso não desamarram no sábado o boi ou o jumento do estábulo e o levam dali para ir beber água? Todos, esse aqui é trabalho, é obra. Eles vão no estábulo, tiram os bois, vão levar para onde tem água. Então é trabalho, ninguém deixa eles morrer de sede. Aí então ele fala: Senhor, hipócrita, agora eu estou curando ela, está sofrendo, não posso, mas vocês podem trabalhar, de verdade, né? Porque vocês não querem deixar morrer os seus bois. Aí, esta mulher, uma filha de Abraão, porque ela conhecia a Deus, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ela ser liberta, mesmo que seja no sábado? Claro que deveria. E as palavras de Jesus envergonharam seus adversários, mas todo o povo, que não são fariseus, se alegrava com as coisas maravilhosas que ele fazia. E isso é bem também o reino de Deus. A gente tem que se libertar dessa prisão do diabo. Se não se liberta, a gente vai morrer. Então, tem nada a ver com sábado, com não sábado. Isso é uma demonstração, de novo, da conversão, que a gente tem que se libertar, se converter, porque senão vai morrendo. Então, Jesus disse, mais uma outra parábola, hein, que é a semente de mostarda. Com que se parece o reino de Deus? Com o que posso compará-lo? Ele pergunta. Aí ele fala: é como a semente de mostarda, que alguém plantou na horta, ela cresce e se torna uma árvore. E os pássaros fazem ninhos em seus galhos. Vê como ele é curto, essa parábola. Vê como ele é complicado de entender. O reino de Deus, ele fala assim: se parece como o que posso comprar? É como uma semente. Como você poderia comprar o reino de Deus? Não tem como comprar o reino de Deus, né? Comparar. É comparar. Também não tem. É difícil comparar, mas também não tem como comprar. Né? Aí ele fala assim, ele vai comparando, então, com o grão de mostarda. É uma semente de grão de mostarda que alguém plantou na horta. Por quê? Ele fala aqui que é uma das menores sementes, porque não é a menor. Semente de morango é menor. Mas ele sempre muito... falava naquele exemplo lá, porque assim, o pessoal ia entender, provavelmente alguém plantava mostarda. Exatamente. Né? Era para eles, era a menor semente que eles conheciam. Exatamente. Aqui a gente tem que entender o seguinte: começou bem pequenininho. Quando pesquisei, como interessante. Por exemplo, com Adão até Noé, se passaram 1.600 anos. Certo? Então, isso ele está comparando com o reino de Deus. Ele começou como? Ele começou como um grãozinho de mostarda, pequenininho, com Adão e Eva. Adão e Eva, infelizmente, não seguiram a coisa certa. Hein? O Caim matou o Abel, depois foi, até o Noé.
A gente vê que entre o Caim e o Noé veio um filho de Sete, que é um dos filhos que é o Enoque, que é da linhagem de Sete. Ele não é filho de Sete, mas ele é da linhagem de Sete. Que Sete ele teve como filho quando Abel morreu, né? Ele falou, agora vou ter outro filho, e veio o Sete no lugar. Aí quem se converteu foi fiel. Se passaram 1.600 anos entre o Adão e o Noé. Depois do dilúvio, que ele arrasou com tudo, e depois do dilúvio começou, na verdade, a real história, né? Os profetas, todo mundo, Abraão, Moisés, todos os profetas, só depois de 1.600 anos, depois de Noé. E quem era convertido mesmo, entre aspas, convertido a Deus, que era fiel, era o Enoque, o único que foi levado vivo, que está escrito que ele sempre foi fiel, e tudo, o Enoque, é o Noé, que fez 100 anos, né, para construir a arca. Não sei lá quantos anos para construir a arca. É que confiou em Deus. E todo mundo chamava ele de louco. São duas pessoas em 1.600 anos que são relatados que foram fiéis a Deus. Então, essa pequeninez do grão de mostarda é isso. Começou muito pequeno. Foi difícil, foi demorado. Mas ficou grande. Aí, depois viram que foi bom, depois do dilúvio. Aí veio esses falsos profetas também. Todo mundo foi se abrigar dentro do... como está escrito aqui. Ela cresce e se torna uma árvore. Os pássaros fazem ninhos em seus galhos. Ele fala, os pássaros são estrangeiros, que fazem ninhos em seus galhos. Então, de novo, aqui ele compara a igreja. Ele compara os falsos profetas. Ele fala, teve aqui de tudo qualquer coisa, que vieram fazer ninho dentro desse arbusto de mostarda, né? Não é só gente convertida. Não é só gente boa. Tem de tudo qualquer coisa, né? que foi lá nessa árvore. Hoje a igreja é muito grande, mas todos não são salvos. Eles se utilizam dessa planta, né? Que é o reino de Deus. Ou para ganhar dinheiro também. É tudo as parábolas. A gente tem que entender tudo nos dois sentidos, né? A parábola do fermento, continuando no mesmo estilo, diz também, com o que mais se parece o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher usa para fazer o pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento, em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. A igreja é isso, ele compara o fermento à corrupção. Quando você põe um elemento, um líder, um pastor, algum que se chama assim, na igreja que é corrupto, ele vai fermentando todo mundo, toda a igreja local. Porque é um elemento ruim, mas ele vai se espalhando em tudo, ele vai contaminar todo mundo. Então tem que tomar muito cuidado, porque os templos hoje é assim também. Por isso que ele fala, mas eu não te conheço. Porque todo mundo não, mas muitos se deixam enganar por esses falsos profetas, falsos pastores. Desculpa, estou com o nariz um pouquinho mais correto. Acontece, hein? Aí vem a porta maravilhosa, a porta estreita. Essa aqui é tudo sequencial, né? Quantas parábolas ele deu, né? Para ensinar. Ele está tentando dar umas coisas reais da vida, do dia a dia, para eles entender como pode ser lá no... Tem que tomar muito cuidado, porque a vida do dia a dia aqui é muito enganadora, enganosa. Jesus foi pela cidade e povoada, ensinando ao longo do caminho em direção de Jerusalém. Parava, ensinava, dava essas parábolas, né? Alguém lhe perguntou, Senhor, só alguns poucos serão salvos? Ele respondeu, esforçam-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa, que de novo Deus, tiver trancado a porta, será tarde demais, não é? Vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele responderá, não os conheço. Por que será que ele fala uma parábola assim? Porque se fosse o contrário, não tem problema. Eu vou abrir. Vocês estão lá na frente da porta estreita, eu abro, é só bater. Não é isso que ele está falando. Mesmo ficando
mas tarde demais no caminho estreito, uma vez que fechou a porta, já era. Não adianta ir bater. Tem o tempo certo, é o tempo da nossa vida agora. Agora, quem vem nos enganar, não, porque vai ter, sei lá, a missa do sétimo dia, vai ter outra, vai ter um pré-julgamento, como algumas seitas falam, depois vocês vão ver, só para ver quem vai ser salvo ou não. Isso tudo não existe. É o tempo certo. A gente tem a vida, recebeu a vida curta nesse mundo, é para a gente escolher. Então, quem quer os prazeres do mundo mesmo, só isso, vai lá, depois vão ver. Agora, estou ficando sozinho, cadê os outros lá? Quando vai ter o arrebatamento da igreja, hein? Vão ver que o pessoal foi, aí vão querer ir também. Aí vai ser tarde demais, porque não vai. Para uns, talvez até vão conseguir. A gente não pode falar que todo mundo não vai conseguir. Se a gente vê que no Apocalipse vai ter. Mas se não mudar, realmente não vai conseguir. Não vai conseguir. E vai ser muito difícil. Pra gente, né, já ele fala que é difícil. Eu imagino que não vai ter mais cristão na Terra. Você vai aonde? Quem vai falar? A fé vem pelo quê? Pelo ouvir? Pelo ler e pelo ouvir, hein? Então, quem vai? É como falar em Isaías, quem ouviu a nossa mensagem? Quem entendeu? Quem entendeu? Vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele responderá, Deus não os conhece, nem sei de onde são. Então vocês dirão, não, nós comemos e bebemos com o Senhor. O Senhor ensinou em nossas ruas. Cristo, Jesus. Então, quantos hoje que não participam da ceia? Mas... Pois é. Não participa, nem quer saber. Não, você ensinou, mas ninguém não dá bola. Ou até às vezes, escuta e depois de um tempo larga, né? Volta para o vômito. Ele responderá, não os conheço, nem sei de onde são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Então não adianta depois se arrepender. Uma vez que a igreja foi, a gente não é salvo. Eu não sou salvo como o Badr, ele vem salvar a igreja. Eu tenho que ter uma ramificação com você, com todo mundo. Está dando fruto, senão sim, a figueira, né? Exatamente. Se não dou fruto, não tem como. Aí, porque não, o Badr não pode ser sozinho aqui no quarto e ser salvo. É a igreja, ele tem que viver a palavra, com os irmãos. É muito fácil. Não quer que ajuda, eu estou sozinho, eu entendo. Deus me ajuda, eu ajudo a Deus. Agora você não. Entendeu? Aí, haverá choro e ranger de dentes, pois verão Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês serão lançados fora. Deve ser terrível isso, né? E virão as pessoas de toda a parte, do leste, do oeste, do norte, do sul, para ocupar os seus lugares, a mesa no reino de Deus. Claro que ele fala para os judeus, que o rejeitaram, né? Vocês vão ver todos os gentios, que não eram meu povo, eles vão estar lá soltos. E vocês não vão estar. Eles vão estar lá no seu lugar, porque vocês me rejeitaram, eu dei a oportunidade para os gentios ser salvos. E prestem atenção, alguns últimos serão os primeiros, e alguns primeiros serão os últimos. Todos esses fariseus que se acham, não, porque a gente conhece a lei, a gente faz isso, dá o dízimo, eles serão os últimos. Naquele momento, aí ele está lamentando, para terminar, né? Ele está lamentando a situação de Jerusalém, né? Naquele momento, alguns fariseus lhe disseram, vai embora daqui, pois Herodes e Antipas querem matá-lo. Jesus respondeu, vão dizer àquela raposa que continuarei a expulsar demônios e a curar hoje e amanhã, e no terceiro dia realizarei meu propósito. Lá ele está falando da crucificação, né, já? Entendeu? Que ele não adianta ele ir embora. É a missão dele. Ele vai ter que morrer. Porque eles falam, não, vai embora, que ele quer te matar. E dessa vez, está chegando no fim. Então ele não vai. Jerusalém, cidade que mata profeta, apedreja os mensageiros. Porque tinha matado os profetas, né? Apedreja os mensageiros de Deus, que Jesus e todos os discípulos. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos, falando aos judeus, aos fariseus, como a galinha protege os pintinhos sob as suas asas, mas você não deixou. E agora sua casa foi abandonada e nunca mais me verá, até que eu digo,
bendito é quem vem em nome do Senhor. Como é maravilhoso isso, né? Então, nunca mais, a nossa oportunidade realmente é hoje. É hoje, quando estou falando hoje, é hoje. Não é amanhã, porque hoje é um sábado. Então, porque nunca mais ele está esquecendo. Tem muita gente que perde a oportunidade hoje. Que pensa que amanhã vai dar tempo. Mas a porta vai estar fechada. Porque quando eles não querem mudar, eles vão querer mudar quando vão ver que todos os outros forem embora. Então também quero agora. Mas não vai dar mais certo. O veterinário falou para você, não, chega lá, eu beijo com ele. Exatamente, a porta vai estar fechada. Aí eu falei para ele, mas você acha que você vai negociar com Deus assim? Rapaz, não é bem assim não. Aí ele ficou meio zangado. Nunca mais veio aqui. Mas é isso mesmo. Então as pessoas não acreditam, pensam que são eles que mandam. Eles nem sabem que não foram eles que fizeram crescer o cabelo na cabeça deles. Né? Já tá caindo, vou ter que fazer um implante. Eles não sabem também que se a gente tem uma inflamação, alguma coisa, se não houver Deus, ela pode proliferar. Sim. Não é nem o antibiótico que vai... Não, é Deus. Entendeu? Porque o antibiótico, ele age pela graça de Deus também, né? Se Deus não permite que ele age, não vai agir. Então o antibiótico não é superior a Deus, nem o remédio, nem o médico, né? Então Deus que abençoa os médicos, que abençoa o tratamento, que abençoa tudo. Quando a gente acredita e coloca todos os nossos planos e todos os dias nossos nas mãos de Deus. E aí sim, ele pode abençoar tudo o que acontece nas nossas vidas. Mas se a gente se acha, não, eu vou no médico, ele vai me está tudo certo. Aí não está certo, não, porque nenhum médico dá certo se não tem Deus atrás. Não é? Então vamos orar, agradecer por todos esses exemplos que Jesus e Deus nos dá através da sua palavra. É verdade, Senhor, a gente só quer ser agradecido, porque sem o Senhor a gente realmente não tem como conhecer o reino de Deus, e não tem como chegar lá. Se não fosse pela tua graça, Senhor, pelo teu sacrifício, como a gente faria para ser salvo? Será que tem uma escada que me permite escalar até o teu reino? Não. Eu preciso de ti, eu preciso do teu sacrifício, eu preciso reconhecer que o Senhor é Deus, que Deus é o Criador, que o jardineiro é Jesus, é Deus vindo aqui na terra para nos anunciar as boas novas, para nos dizer como e por onde a gente tem que andar para poder conhecer o reino de Deus, para poder a gente